Puta que pariu, Dia dos Pais, que esse retardado vai falar, mano? Boa tarde. Gente, ah, hoje, em vez de fazer o que todo mundo costuma fazer, que é postar coisas no Instagram, eu não sou muito desse tipo de coisa. Gente, também não tô dizendo que tá errado, tá? Não tô julgando ninguém aqui, mas é só o meu estilo. Eu não sou desse tipo, tá? Então, eu resolvi, né? Não por conta disso, mas por um acaso, coisas que surgiram na minha cabeça, que eu vim pensando ao longo do dia de hoje e que eu achava que caía bem como um vídeo, né? Até porque vem muita coisa, né? Vem muita coisa, inclusive deixa eu corrigir uma palavra aqui, indivíduo. Tá? Vem muita coisa que entra em coisas que eu já venho falando já há muito tempo e que faz sentido para as pessoas entenderem melhor o seu papel na sociedade, tá? De forma geral. Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos a algumas observações iniciais, né? Vamos começar aqui. Então, diferentemente do vídeo, né? De filosofia, na verdade, onde eu não tenho um posicionamento, eu não estou me posicionando, eu estou, na verdade, apresentando um conceito. E a partir da definição da palavra, mostrando o que de fato é filosofia, aqui é diferente. Aqui eu vou me posicionar. O que isso significa? Qual que é a diferença? A diferença é que no vídeo de filosofia não cabem contra-argumentos. Por quê? Porque eu estou partindo do próprio significado da palavra. Já nessa situação, é totalmente passível de argumentação. Tudo que eu vou falar aqui são coisas onde eu refleti com as minhas ideias a partir do meu repertório intelectual, a partir dos meus conhecimentos que eu adquiri ao longo de toda a minha vida, a partir dos meus valores, a partir das minhas crenças, a partir de tudo isso, é o que eu vou falar aqui. É óbvio que eu não vou falar as coisas tirando simplesmente da minha cabeça. Eu vou falar as coisas. Quando eu falo que tem opinião, que tem ponto de vista, não quer dizer que esse é o que eu acho e ponto. Uma coisa é você simplesmente pegar e falar uma coisa e acabou. Outra coisa é você pegar, falar uma coisa e justificar isso. São coisas diferentes. Eu sempre vou justificar o que eu falo, tá? E aqui não vai ser diferente. Aqui não vai ser diferente. Então vai ser um vídeo polêmico e independente de qualquer coisa, como eu disse, como é um vídeo de posicionamento, é passível de contra-argumentação e vocês podem se sentir perfeitamente à vontade para contra-argumentar. Como eu disse, argumentar, tá? Você xingar, você dar chilique e etc. Aquela coisa toda, sabe? Aquela birra. Isso não é argumentar, tá bom? Então que isso fique bem claro. Então vamos lá. Dadas as devidas observações, vamos partir para o que importa. Primeira coisa, eu não sei se isso é uma coisa boa ou não. Eu não sou o tipo de pessoa que demonstra muitas emoções, tá? As pessoas que convivem comigo sabem disso. Eu sou um cara um pouco reservado demais, até. E eu não sou muito de ficar demonstrando emoções e etc, tá? É muito raro eu fazer isso. E com exceção de relacionamentos, tá? Relacionamento eu faço um pouco mais, mas ainda assim, né? Pelo menos do ponto de vista das pessoas que se relacionaram comigo, eu ainda sou um pouco frio, eu acho, não sei. Mas, né? Enfim, eu não estou dizendo que isso é bom nem ruim, tá? Só estou dizendo como é que eu sou. Por isso que eu não sou muito de ficar postando coisas emotivas no Instagram, com exceção de gatos. Com gatos eu sou emotivo, cara. Aí não dá, aí não tem como. Aí me pega de jeito. Mas beleza, voltando pro que importa. Tá. O título do vídeo, né? Vamos lá. O título do vídeo é o papel do pai na formação de um indivíduo. E eu estou
Ah, tá, beleza. Eu estou usando um novo software para gravação do vídeo, né? E eu não estava vendo aqui o tempo de gravação. Eu estou vendo agora que já foram 5 minutos. Mas beleza, vamos voltar para o que importa. O papel do pai na formação de um indivíduo, né? Então, como sempre, e vocês sempre vão ver, deixa eu mexer um pouquinho nesse negócio aqui que tá me dando toque. Tá, pronto. Como sempre, vocês sempre vão me ver partindo do início, tá? Partindo da base, refletindo a respeito das coisas que eu digo e das coisas que eu penso. Porque é assim que a gente tem um bom embasamento antes de dar uma opinião. Por isso que eu estou dizendo, apesar de ser um vídeo onde eu estou me posicionando, eu não estou me posicionando sem fundamentos, sem embasamento. E é sempre válido a contra-argumentação. E se alguém fizer uma contra-argumentação que, de fato, né, esteja embasada, faz sentido e me mostre que o meu pensamento é equivocado, eu faço um outro vídeo sem problema nenhum, mostrando que eu estou equivocado e mostrando o outro ponto de vista que me fez aprender a entender essa outra forma de enxergar as coisas, tá? É assim que funciona a mente de um filósofo. Lembrando, para quem vê o vídeo de filosofia, consciente da sua própria ignorância sempre, tá? Então vamos lá. Então vamos começar. O que eu quero dizer aqui como papel do pai na formação de um indivíduo? A gente precisa começar na formação, né? O que seria a formação de um indivíduo? Por formação eu quero dizer, tá? Caráter, moral, ética, valores de vida, tá? É isso que eu quero dizer por formação. Para quem tem dúvidas, diferença entre moral e ética, de forma bem esdrúxula, bem resumida aqui, moral seria mais a prática e a ética seria mais a teoria, tá? Ética seria basicamente o estudo da moral. Ética é algo mais fixo. Ela tende a não mudar ao longo do tempo. A moral depende dos costumes, dos valores da sociedade e da época em que convive, tá bom? Então seria mais ou menos essa diferença. E aqui, quando a gente fala em formação, a gente tem algumas variáveis que influenciam diretamente, que impactam diretamente na formação de um indivíduo, tá? As duas principais variáveis: ambiente familiar e ambiente extrafamiliar. Tá bom? Eu não estou considerando aqui componentes genéticos, tá? Porque componentes genéticos, algumas alterações que uma pessoa, um indivíduo pode ter, podem influenciar drasticamente nesses pontos, né? Caráter, moral, ética, valores de vida, etc. Então, mas aqui eu estou desconsiderando esses aspectos. Então que isso fique claro, tá? Estou desconsiderando esses aspectos, porque isso não é a regra, tá? Então vamos lá. Variáveis: ambiente familiar, ambiente extrafamiliar. Por ambiente extrafamiliar, eu estou dizendo tudo o que não é da família, né? Amigos, escola, etc. Tudo que é fora da tua casa, tá bom? Tá, tem situações onde o indivíduo, né, não cresceu com um pai, uma mãe, uma família, ou seja lá o que for, né, tradicional, né? Então, sempre que eu falar ambiente familiar aqui, eu quero me referir àquilo que é mais próximo que você chama de família, tá? Se você não teve, como esse vídeo vai ser especificamente sobre o papel do pai na formação de um indivíduo, se você não teve, não conheceu o seu pai, ou por algum motivo não teve influência masculina na tua vida, de em âmbito familiar, tá dentro da tua casa, considere, tá? Tente considerar aquilo que você vê como pai, tá? Na tua imagem. Se você não vê nada como pai, apenas absorva as informações. Reflita sobre elas. Ouça, reflita, entenda e veja se faz sentido, tá?
Não dá para, acho que, atender todos os infinitos espectros de família que vão ter aqui. Uma outra coisa que é importante ressaltar também, que eu não posso deixar de falar. Quando eu estou dizendo aqui, quando eu falar do papel do pai na formação de um indivíduo, uma coisa muito importante, quando a gente fala de família, ambiente familiar dentro de casa, eu não estou me referindo somente a casais heterossexuais, tá? Quando nós temos casais homossexuais, não importa. Um casal homossexual, assim como um casal heterossexual, o relacionamento só dá certo por muito tempo, né? Quando eu falo de dar certo, eu estou falando de durar anos, né? Aquele casal que já está décadas junto, já tem uma família, né? Só dá certo quando um dos parceiros exerce de forma mais geral uma postura mais passiva, portanto uma energia mais feminina, e o outro parceiro exerce uma postura mais masculina, mais ativa, tá? Então que isso fique bem claro. Não importa se é um casal heterossexual, se é um casal homossexual de 2 homens, se é um casal homossexual de 2 mulheres. Um relacionamento só dá certo, vai para frente, só dura décadas se um dos parceiros exercer o papel majoritariamente passivo, mais feminino, e o outro exercer o papel majoritariamente mais ativo, portanto, mais masculino. Tá? Existem, óbvio, sempre existem exceções. Então aqui, via de regra, é assim que funciona. Tá bom? Então o que eu vou falar aqui vale independente do caso. Seja o casal heterossexual, seja o casal homossexual. No caso do homossexual, o papel do pai, que eu estou falando aqui, vai vir daquele que exerce o papel mais ativo, tá? O papel mais masculino, tá bom? Então vamos lá. Eu quero começar aqui pelo o que não é papel do pai, tá? Lembrando, isso é a minha visão, a minha opinião, a minha perspectiva de ver as coisas. Vocês estão completamente livres para contra-argumentar qualquer coisa que eu falar aqui. Eu estou sendo enfático e estou dando um tempo nisso porque as pessoas têm uma séria dificuldade de entender isso. Quando eu falo, vou repetir, quando eu falo contra-argumentar, não é dar chilique. Quando eu falo contra-argumentar, não é atacar, é argumentar. Você não sabe o que é argumentar, procura no dicionário e depois você volta aqui. Então vamos lá. Que não é papel do pai. Nutrição emocional. Nutrição emocional não é papel do pai. Nutrição emocional é papel da mãe. Nutrição emocional é papel da mãe, ou aquilo que é mais próximo da mãe. No caso homossexual, aquele que exerce uma postura mais passiva, né? Uma postura mais feminina, tá? Esse é o responsável por exercer, de certa forma, o papel da mãe. Eu não posso deixar de entrar aqui, né? Para fundamentar esse ponto que eu estou dizendo, eu não posso deixar de entrar aqui, apesar das minhas considerações com relação a casais homossexuais, eu não posso deixar de entrar aqui nas questões fisiológicas, tá? Por que eu estou falando isso? Né? O que não é papel do pai? Não é papel do pai, nutrição emocional. Por questões fisiológicas. O homem do sexo, sexo masculino, né? O corpo do homem, a fisiologia do homem, o sistema endócrino do homem, o sistema hormonal do homem é completamente diferente do sistema fisiológico da mulher. O corpo do homem é diferente do corpo da mulher.
A cabeça do homem, o cérebro do homem, funciona diferente da cabeça da mulher, do cérebro da mulher. Isso não é novidade. Tá? Então, dada essa questão, né, eu falo, o papel do pai não é nutrir emocionalmente. Isso já vem do óbvio, né? Quem é que dá a luz? Quem é que nutre o filho e faz ele se desenvolver? É a mãe. O filho não cresce dentro da mãe à toa. O filho cresce dentro da mãe por um motivo. Ah, mas eu não acho, eu não concordo. Gente, reclama com a natureza. Ou com Deus, ou seja lá com o que for que você acredita que nos criou, que nos desenhou. Mas as coisas são assim. Ponto. Então, voltando, nutrição emocional não é papel do homem, não é papel do pai. Nutrição emocional é papel da mãe, tá bom? Então vamos lá, o que é então o papel do pai? Agora a gente vai chegar de fato naquilo que importa. Mas para eu chegar aqui, eu precisei falar de tudo isso, porque as coisas não devem apenas ser faladas, elas devem ser embasadas. Elas devem ser fundamentadas para a gente chegar nesse ponto. O que é o papel do pai? Já fiz o adendo da questão do casal homossexual. Então, o papel do pai seria prover, proteger com certos limites, preparar para as adversidades da vida. Esses são os 3 principais papéis do pai. Tá? Prover, proteger e preparar para as adversidades da vida. Só que aqui tem um ponto. Tá? Aqui tem um ponto. Aliás, antes de continuar nisso, vou mais uma vez embasar o que eu estou dizendo. Voltando do ponto de vista fisiológico. Tá? O homem é diferente da mulher. Por que é o homem quem provê, quem protege, quem prepara para as adversidades da vida? Porque isso é uma questão fisiológica. Quer dizer que a mulher não pode prover, proteger e preparar para as adversidades da vida? Não quer dizer isso. Mas não é natural. Não é para isso que o corpo de cada um foi criado, foi desenhado. Não é dessa forma que naturalmente, excluindo, né, colocando de lado as ideologias de uma sociedade, que o corpo do homem e da mulher foi desenhado. Tá? Ah, mas você é machista? Você é maquinista? Seu fascista? Heterotop, machiscroto? Pausa pro teu chilique. Passou? Tá bem? Vamos continuar. Supondo que você tá bem, né? Que você continua, que você ainda tá vendo o vídeo. Caso você não esteja vendo o vídeo, quero fazer um adendo aqui, tá? Parênteses. Vou abrir um parênteses. Gente, se você teve esse tipo de comportamento até o momento em que eu falei nesse vídeo, das duas uma. Ou você está se deixando levar pelo seu emocional e não está pensando racionalmente, porque isso está mexendo muito com a tua identidade, com a tua crença, com aquilo que você considera como verdade. Se for este o caso, você beleza, não tem o que se fazer. Não há nada que eu fale aqui, porque não adianta, você não tá sendo racional, né? Então, não importa o quanto racional eu tente ser aqui, você não vai conseguir sair dessas emoções. Então, eu recomendo que você pare o vídeo e depois você continue a ver. Apesar de que acho que a pior parte já foi, tá? Então, é isso que eu recomendo. Se você está emocionado, emocionada, para o vídeo, apesar de que eu acho que na maioria não vai ser os homens que vai fazer isso, acho que a maioria vão ser as mulheres, mas enfim.
para o vídeo, pausa o vídeo e depois você continua. Um outro motivo para a pessoa fazer isso, como eu sempre digo, se você está atacando, está ofendendo, está xingando, e não é por questões emocionais, quer dizer, na verdade costuma ser, um outro motivo para levantar suas questões emocionais é falta de argumento e repertório. Se você acha que eu estou errado, argumente. Acho que é a quinta vez que eu repito isso. Mas eu não posso parar de repetir isso porque as pessoas parecem que não entendem, cara. Então tá bom. Então, Deus respirou seus 10 segundos aí, bebeu sua água com açúcar. Vamos continuar pro vídeo. Então, quando a gente fala de preparar para as adversidades da vida, aqui, na minha opinião, mais uma vez, sempre batendo nessa tecla, vai entrar em duas situações. Primeira situação, se for um filho, porque o papel do pai vai variar. Quer dizer, vai variar não, né? Vai ter algumas nuances, algumas pequenas diferenças quando se trata de um filho ou de uma filha. Quando é um filho, o impacto do pai é um pouco maior. Quando é uma filha, o impacto do pai não é tão grande quanto é com relação a um filho. Quando é um filho, ele tem que preparar para ser homem. Ou seja, fazer o que ele já faz. Prover, proteger, liderar. Isso é o que o pai tem que fazer para o filho. Se for uma filha, a coisa é diferente. O papel do pai, ele vai ser prover e proteger. Essa parte de preparar para as adversidades da vida não é tão forte nesses aspectos, nessa questão. Eu diria que essa parte seria substituída pelo pai mostrando de forma exemplar o que é que a filha tem que ver como homem para que ela tenha parâmetros e saiba escolher um parceiro correto. Um parceiro que é um homem de verdade. E é a partir da forma como o pai se comporta que ela vai ter esses parâmetros para poder escolher um parceiro correto. Gente, tudo que eu tô falando aqui do papel do pai não é falado pelo pai, tá? Pro filho. Ele é feito, ele é executado. O teu filho, ou o teu futuro filho, ou a tua filha, ou a tua futura filha, não vai fazer o que você fala para ela fazer. Eles vão fazer aquilo que eles veem você fazendo. Isso é muito importante. As pessoas não são ensinadas pela fala. Elas são ensinadas pelo exemplo. Principalmente quando se trata de uma criança. Do 0 aos 7 anos de idade. Cara, a mente de um indivíduo nessa faixa etária é uma esponja. Aquilo que ela vê, ela toma como verdade. Então toma muito cuidado, observa bem o que você faz e o que você fala. Porque se o que você faz e o que você fala não está coerente, teu filho vai perceber isso. E ele vai perceber isso no sentido de ele vai ignorar completamente o que você está falando e vai absorver tudo o que você está fazendo, tudo que ele está observando você fazer. Então presta muita atenção nisso, porque isso é muito importante. Agora, daqui para frente eu gostaria de dar o exemplo de como foi comigo e com relação ao meu pai, no meu ponto de vista, tá? Então vamos lá. No meu ponto de vista, meu pai, um pouco de contexto, tá? Meu pai é médico, tá? Eu tenho 34, meu pai tem 64, ele é praticamente exatamente 30 anos mais velho do que eu. E, né, temos eu e meu irmão. Meu irmão é 1 ano e 26 dias mais novo do que eu apenas. Então, meu irmão tem 33 anos. E tanto eu quanto o meu irmão não fomos, como é que eu vou dizer, planejados. Acho que podemos dizer assim.
Nós não fomos planejados, porém, né, como um homem deve fazer, as coisas não desandaram. Quer dizer, eu não posso dizer, né, no momento da minha concepção ou no momento do descobrimento da minha concepção, porque eu sou mais velho, que as coisas não desandaram. Mas eles estão até hoje juntos. E eu estou aqui com um caráter muito bem formado, com valores de vida muito bem fundamentados e com uma moral e ética muito bem feitas. Portanto, né, devo considerar aqui, supor aqui que, né, quero, né, na verdade, supor aqui que no momento da minha concepção as coisas andaram, não desandaram. Porque se tivessem desandado, acho que as coisas teriam sido muito diferentes. Eu não estou falando que não existiram conflitos. Até porque eu não sei se existiram. Mas conflitos fazem parte. Conflitos são resolvidos. Então vamos lá. A partir do que eu me lembro, tá? A partir do que eu me lembro, o meu pai, ele sempre foi o tipo de pessoa que trabalhou muito e fez muito. E faz, tá? Fez e faz. Com 64 anos, continua fazendo muito pela família. Pela família, minha mãe, eu e meu irmão. Tá? Quando eu disser família, eu, minha mãe e meu irmão. E eu não tenho muitas memórias, e eu acho que eu não tenho essas memórias, porque eu tenho muito boas memórias, e eu lembro de basicamente tudo da minha vida. Então só pra vocês terem uma ideia, eu lembro do meu primeiro banho, tá? Beleza, voltando. As memórias que eu tenho não é muito do meu pai nessa participação emocional, né? Tanto minha quanto do meu irmão, né? Eu lembro de algumas vezes que meu pai brincava com a gente, enfim, fazia as brincadeiras lá com a gente, comigo, com meu irmão. É brincadeira de homem, de homem mesmo, assim, sabe? Brincadeira às vezes que é normal, né? Sabe aquele pai meio pai de início de carreira, né? Que faz parte. Eu já caí de cabeça, aquela coisa toda. Isso faz parte, isso acontece, tá bom? Gente, isso acontece. Então, gente, tirando isso, não tinha muito aquela coisa mais emocional, né? Sabe? A nutrição emocional mesmo, que eu falo, por parte do meu pai não tinha esse tipo de coisa. E eu não estou falando que está errado. Eu já mencionei aqui antes que o papel do pai não é esse. Então, de forma geral, o meu pai, ao meu ver, né, ele proveu, nunca deixou faltar nada dentro de casa. Eu não nasci com uma baita condição de vida, tá? Eu não nasci com uma baita condição de vida. Quando eu nasci, meu pai estava terminando a residência. Ele não tinha dinheiro. Nem ele, nem minha mãe. Eles não tinham dinheiro. Meu pai e minha mãe, meu pai morava com a minha mãe numa casa vizinha que era dos meus avós por parte de mãe. Enquanto minha mãe dormia grávida numa cama de solteiro, meu pai dormia no chão. Até os meus 9 para 10 anos de idade, eu e meu irmão a gente brincava na rua. Jogava bola descalço, empinava pipa, era o que a gente fazia. A partir dos meus 11 anos de idade, as coisas mudaram, a gente começou a ter uma excelente qualidade de vida. Não que a gente não tinha. Gente, nunca faltou comida dentro de casa. Nunca. Nunca faltou comida dentro de casa. Mas eu me lembro até hoje que quando eu era bem pequeno não, lá dos meus, sei lá, 8 anos, por aí, 10 anos, 11 anos, não sei, por aí, eu lembro que na escola as pessoas tinha os meninos, né? Porque na escolinha todo mundo brincava de jogar futebol. Era todo mundo jogador de futebol na escolinha. E o pessoal da escola tinha aquele topper, não sei se vocês lembram.
O pessoal da minha época aí deve lembrar, aquele topper preto com um símbolo branco, que era parecido com o da Nike, mas não era o da Nike porque era cheio de ângulo. Tinha aquele topper preto, tinha aquele Kelme, sabe, de couro, tênis bonito. O meu era um Penalty, é um tênis de pano, tá? E aí, gente, eu não tô falando isso aqui pra... Ah, nossa, meu Deus, você passou dificuldade. Pelo amor de Deus, eu nunca passei dificuldade na minha vida, gente. Nunca. Com exceção das minhas questões psicológicas, que eu tenho alguns diagnósticos, eu nunca passei dificuldade na minha vida. Dificuldade, vamos colocar assim, ó, eu nunca passei dificuldade material na minha vida. Nunca, nem eu, nem meu irmão. E aí é que tá o ponto. Meu pai nunca deixou de prover. Nada. Nada. Absolutamente nada. Tudo sempre esteve presente dentro de casa. Apesar de, até os meus 10 anos e 11 anos, eu não ter aquela baita qualidade de vida, meu pai nunca deixou de prover dentro de casa. Depois dos meus 11 anos, esse negócio de prover, né, foi para outro nível, né? Aí a qualidade de vida subiu drasticamente, né? A gente tinha o que precisava mais, o necessário mais do que o necessário, tá? Sempre ganhava excelentes presentes de Natal, ficava ansioso pelo Natal. Até antes, tá? Eu sempre ganhei, sempre tive o que eu pedi de presente de Natal. Então eu não tenho absolutamente nada a reclamar a respeito disso. Nada, 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 nada. Ele exerceu com extrema perfeição esse papel de prover, tá? Proteger exerceu com excessos, tá? Exerceu com excessos, tá? Por quê? Porque meu pai é médico, né? E como médico ele via muita coisa no hospital e ele ficava muito preocupado, né? Meu pai é muito protetor e ele cuidou muito nessa questão minha e do meu irmão, né? De exceder-se um pouco nessa questão da proteção. E quando a gente fala de preparar para as adversidades da vida, quando é um filho, né, deve prepará-lo para ser um homem, para prover, proteger e liderar, isso significa que você, como homem, você que vai ser um pai ou que já é um pai, estou falando de um filho, tá? Homem, você tem um filho menino. Então, o teu filho, você deve expor ele a dificuldades. Você deve expor ele a dificuldades. Você deve expor ele a frustrações. E isso é algo que acho que devido talvez à forma do meu pai demonstrar amor, talvez, não sei, não foi feito. Não foi feito porque meu pai era muito preocupado com a gente. Comigo e com meu irmão. Então isso foi algo que eu tive que começar a fazer por minha conta. Quando eu percebi, lá no início da minha vida adulta, que na verdade eu era uma pessoa fraca. Não que hoje eu me ache forte, mas no início da minha vida adulta, eu me via como uma pessoa fraca. E eu fui conscientemente percebendo isso e lutando para mudar isso e fortalecer isso dentro de mim. Pessoas mais antigas, né, que me acompanharam no Instagram por muitos anos, já viram que eu faço coisas assim, loucuras, né? Eu lembro de um dia que estava 4 graus de temperatura não, eu lembro... Desculpa, gente. Eu estava indo direto pro ponto. Só para dar um pouco de contexto, eu estava na casa dos meus pais nesse dia, e na casa dos meus pais tem uma piscina, no apartamento deles. E no dia seguinte, era um inverno, no dia seguinte, eu estava acordando às 4:30 da manhã, todo dia, de segunda a segunda. Isso é o que meu pai fazia. 5 horas da manhã ele acordava, todo dia, de segunda a segunda. Ele trabalhava 365 dias por ano. Meu pai trabalhava no hospital público até 2022. Quando chegou a pandemia em 2020, quando eu falo isso de ser homem, de prover, de proteger e ser responsável, de arcar com as suas responsabilidades, porque você como homem tem responsabilidades com a sua família e não somente com a sua família. Meu pai, como médico, que estava com 62 anos quando a pandemia começou, ele não foi designado,
Ele não foi mandado para cuidar do covidário, por conta da idade. Porém, né, como devido à nossa geração Nutella de médicos de 20 e poucos e 30 anos de idade, o hospital começou a ter debandada de médicos. Mas, se eu não me engano, se eu não estou enganado, o número eram 28 médicos abandonaram o hospital quando a pandemia chegou. Porque eles tinham outras formas de ganhar dinheiro. Para que eles vão ficar lá? Não fazia sentido. Vai ficar se expondo a risco à toa? Então, por medo, eles vazaram. Meu pai, então, foi designado para o covidário. Detalhe, ele já tinha direito à aposentadoria. Vocês acham que ele pediu aposentadoria? Vocês acham que ele pegou e falou, não, eu não vou? Não, ele não fez isso. Ele foi e ele cuidou do covidário. Tanto eu quanto ele pegamos Covid. Não foi eu não peguei por causa dele, tá? Eu peguei muito antes dele. Eu peguei em agosto de 2020. Ele pegou em dezembro de 2020, se eu não me engano. Por sorte, né? Talvez por uma boa saúde genética da nossa parte, nós não tivemos absolutamente nada, né? Tivemos coisas leves, mas não tivemos nada muito grave. Não tivemos nada grave, nem nada médio, né? Eu tive mal-estar, fiquei fechado no meu quarto por 14 dias, porque eu morava com eles, e eu peguei antes. Eu tinha muito medo de passar isso para eles, principalmente meu pai. E no caso do meu pai, quando ele pegou, ele teve menos sintomas ainda do que eu tive. Tô me desvirtuando do ponto aqui, peço perdão, mas a questão é, ele ficou no covidário e ele continuou cuidando das pessoas no covidário até o início de 2022, que foi quando a pandemia começou a entrar num certo controle. E só aí ele pediu aposentadoria. Isso, gente, é postura de homem. Isso é o que o teu filho observa em você, que já é pai ou que vai ser pai. É não fugir da luta. Isso é ser homem. E é por isso que eu tenho meu pai como exemplo. Em basicamente tudo. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, quando a gente fala com relação a proteger, né, ele mesmo protegeu, se excedeu nesses pontos, né? Não existe pai perfeito, né? Nenhum pai vai ser perfeito. Então, nesse ponto, na minha opinião, ele errou um pouco, né? Porque, como eu disse, como é que um homem deve preparar você, como é que você, pai, deve preparar o seu filho para a vida, para as adversidades da vida. Você deve proteger, claro, mas você tem que ter certos limites nisso, porque senão você não vai deixar ele preparado para as adversidades da vida. Então você tem que expor ele às frustrações. Você tem que mostrar para ele que ele não vai conseguir tudo quando ele quer. Independente da sua qualidade, da sua situação financeira. Você tem que mostrar para ele que as coisas só vêm quando você rala, quando você trabalha, quando você se esforça. Porque senão ele não vai dar valor para isso. Quando você está tendo uma filha? Mais uma vez, minha opinião, tá? Eu já comentei, na verdade eu já comentei a respeito disso, eu acho. Mas eu vou comentar de novo porque eu não lembro, tá? O papel do pai é apenas prover e proteger a fim de fornecer parâmetros de escolha. Eu já comentei, já me lembrei já. Já comentei. Então o papel do pai nesse ponto, ele não precisa expor tanto a filha às adversidades da vida. Porque na minha concepção, baseado na fisiologia do homem e da mulher, a mulher não tem que lidar com esse tipo de coisa. Porque o homem é responsável por isso. E ele vai protegê-la disso. Ele vai prover para ela. Ele vai proteger ela. Ele vai cuidar. Ele vai liderar. Ele vai fazer isso tudo. Significa que a mulher não tem que fazer nada? É claro que não. A mulher tem o seu papel, a mãe tem o seu papel. E aí é que está um problema da sociedade atual.
As mulheres estão querendo exercer papel de homem. Gente, pelo amor de Deus, vocês não são homens, vocês são mulheres. Vocês não são iguais a gente. Para de se comparar, para de fazer essa coisa besta. Não estou dizendo que vocês não têm que lutar pelo direito de vocês. Vocês têm e vocês devem lutar pelo direito de vocês. Mas direito é uma coisa. Igualdade em sentido de força é outra completamente diferente. Vocês não têm que tentar ser igual ao homem. Vocês não são iguais aos homens. Vocês são mulheres, porque se vocês fossem iguais aos homens, existiria um gênero, não existiria dois. Ah, mas existe ideologia de gênero, que é o menino que se vê como menina, a menina que se vê como menino, não binário, o que não tem, o que não se enxerga nada, tudo bem, gente. Tá bom, eu sei que tem essas diferenças. Eu tô falando aqui da via de regra, tá? Tô falando de via de regra, do que é comum, tá? Dentro da normalidade. Ah, mas você tá chamando os outros de anormal? Sim. Vai no dicionário e veja o que é anormal. É fora do comum, tá? Então, normalidade aqui é o que é comum. O que é comum hoje é isso. Se um dia o negócio alterar, aí o que eu estou dizendo vai passar a ser anormal, tá bom? Então, por enquanto, isso é o normal, isso é o comum. Então, gente, por favor, tá? Entenda isso, principalmente as mulheres. Parem com essa coisa, parem com esse negócio. Entenda o papel de vocês na sociedade, entenda o papel de vocês, principalmente dentro de uma família. Porque sem vocês, ninguém chega a lugar nenhum. E ninguém, eu tô falando, o homem não vai a lugar nenhum e o filho não vai, ou filha não vai a lugar nenhum. Vai virar essa merda que tá hoje. Então eu tô falando isso enquanto ainda tem tempo. Graças a Deus, você deve estar achando eu usar esse termo, mas é somente a título de expressão, tá? Graças a Deus, eu tenho visto muita gente no Instagram se manifestando nesse mesmo posicionamento. Tentando mostrar para as pessoas, principalmente para as mulheres, que é mais difícil, e eu entendo que é mais difícil para vocês por conta da questão do que vocês passaram e do que vocês passam ainda hoje. Mas, gente, não é medindo culhão com homem que vocês vão conseguir ser respeitadas, tá? Não é. Não é dessa forma. Tá, já fugi do assunto aqui com relação ao pai, mas voltando. Então, voltando ao que eu estava dizendo, né, com relação ao meu pai, ele exerceu com, né, maestria, né? Na minha opinião, ele exerceu com maestria a função dele, né? Foi de prover, de proteger. Como eu disse, protegeu demais. Como eu disse, nenhum pai é perfeito. Porém, né, ele vendo, né, observando o comportamento de alguns pais que eu observo por aí, na minha opinião, meu pai exerceu com maestria o papel de pai e de homem, tá? Dentro da minha família. E continua exercendo até hoje. Até hoje. E vai continuar exercendo até o dia da morte dele. Que eu sei como ele é. Então, gente, é basicamente isso que eu queria passar. Como eu disse, eu não sou muito de ficar demonstrando emoções. Isso talvez seja um defeito meu. E essa é a minha forma de mostrar, talvez, né? Apesar de eu já ter cansado de falar esse tipo de coisa, essa é a minha forma também de fazer um elogio, de dizer que meu pai, que eu tenho orgulho dele, ele sabe que eu tenho orgulho dele, porque ele sabe que eu me espelho nele, e a minha forma de mostrar que eu os amo, né? Eu os amo, tipo, o meu pai, tanto o meu pai quanto a minha mãe, sendo procurando ser o homem que eu sou hoje e que ainda falta para eu chegar, tá? Apesar de muitas coisas que eu digo aqui, eu não sou perfeito, eu estou longe de ser. E eu vou morrer imperfeito. Eu vou morrer sem chegar lá. Porém, né, a vida não se trata de chegar lá.
A vida se trata de procurar melhorar a cada dia. E é isso que eu venho fazendo. E é assim que eu demonstro meu amor por eles. Mostrando que eu sou uma pessoa honesta, justa, de caráter, induvidoso, com uma boa moral e uma boa ética. Princípios e valores de vida muito bem fundamentados, graças ao papel que meus pais exerceram e principalmente graças ao que eu vi o meu pai fazendo pela família. Tá? Então a ideia é essa. Espero que eu tenha sido claro no que eu quis dizer aqui. Espero que vocês não entendam de forma errônea o que eu falei aqui. E se vocês quiserem contra-argumentar, vocês estão completamente livres e podem se sentir à vontade para fazer o que acharem. Lembrando, argumentação. Não venha dar chilique. Não venha com ataques. É isso, gente.